Ordem. Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora, direto dos estúdios da Band, aqui no Alto da Raja. E atenção, daqui a pouco vamos falar do final de semana de bola que rolou pelo Campeonato Brasileiro. O time está completo, olha lá, o time está completo. Mas antes eu tenho um recado, antes da gente começar o bate-bola aqui nos donos da bola, calma, recado para você, financiou um carro, aí olha para o carnê, tem a impressão de estar pagando 2, mas financiou só 1. Aí comprou só 1, prestações atrasadas e o banco está ameaçando tomar o seu bem. Calma. Ninguém vai te ligar para resolver seu problema. Só tem que pegar o telefone, ligar para os números que estão na sua tela, 2567-7608 e o 99695-3077. Se não quiser ligar, chama aí no WhatsApp, explica o seu problema, vamos marcar um horário, um consultor altamente preparado vai fazer a revisão do seu financiamento. Dependendo da situação, você já pode quitar o seu carro com desconto de até 80%. Está esperando o quê? Seu veículo pode estar pago e você não sabe. Está devendo cartão de crédito, estourou o limite do cheque especial. Calma, não se desespere. 2567-7608, 99695-3077. Liga já. Rápido intervalo no pique, daqui a pouco a gente volta. Na volta, tem Atlético, tem Cruzeiro, tem manifestação da torcida do Cruzeiro ontem no Mineirão. Vitória do Cruzeiro, derrota do Galo, derrota do América já. 2 minutos só. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Não perca o novembro mais por menos na CNR. CNR, da Reforma Construção. Aproveite o sol. Venha e traga sua família para a melhor área de lazer da Grande BH. O melhor parque aquático com toda a infraestrutura. Viaje pagando menores diárias. Guarapari, R$35. Porto Seguro, R$50. Búzios, R$60. Inacreditável. Hotel Fazenda, R$50. Associe-se já. 3071-5757. Gente, só a MRV, a maior construtora do Brasil e maior operadora do Minha Casa Minha Vida, oferece a você as melhores opções de APs com áreas de lazer nas melhores localizações da Pampulha. É só escolher. Tem na Avenida Clóvis Salgado ou no Castelo, ao lado do Epa Plus e no Santa Amélia, ao lado da Avenida Guarapari. Os únicos Minha Casa Minha Vida da região. Mensais a partir de R$599. Ligue 4004-9000 ou acesse mrv.com.br. Com o pedido já, seus dias serão muito mais gostosos. Domino's, American Burger e Rocon estão com desconto de 30% em seus principais pratos. Baixe o aplicativo e seja 30% mais feliz. 1, 2, 3, pedido já. Ah, pai, o Minas Capiuá e Sul de Minas prepararam uma premiação para quem curte aventura. Domingo agora, você pode se aventurar com o Renegade mais um Onix no quarto prêmio. Para quem curte velocidade em 2 rodas, tem uma CG 160 no primeiro prêmio, mais uma CG 160 no segundo e outra CG 160 no terceiro. E 20 mil no Giro da Sorte. Minas Capiuá é dupla chance e é só para o sul de Minas. Adquirir certificado de contribuição, você está colaborando com a Pai Brasil, ajudando a promover o bem-estar e desenvolvimento da pessoa com deficiência. E ainda concorre a valiosos prêmios. Parque Guanabara, grandes atrações pra você. Do Skyfall, Mirage, Castelo do Terror. Parque Guanabara, uma experiência grandiosa. Muito bem, estamos de volta com os donos da bola. A bola rolou, né? Mas final de semana de Campeonato Brasileiro, né? O Atlético não resistiu ao Coritiba. O time de Marcelo Oliveira perdeu por 2-0 e praticamente deu adeus à disputa do título do Brasileirão. Melhores momentos na tela, os comentários aqui. Taca-lhe pau nos melhores momentos aí. Gente, vou contar uma coisa pra você. O Atlético deu um chute no gol do Coritiba em 94 minutos de bola rolando. Para ser mais exatos nos números, até que me foram repassados por um companheiro. Não vou falar o nome, não, senão vão falar, nossa, estão pegando o pé. Não. O Atlético desarmou 11 vezes no jogo. 9 vezes no campo de defesa e só 2 no campo de ataque. Nas últimas 9 rodadas, o Atlético teve mais de 118 chutes no seu gol. O América, por exemplo, teve 83. Quer dizer, são números que ajudam
a gente explicar o que de fato vem acontecendo. A insatisfação é tão grande que o próprio presidente ontem se manifestou e cobrou um pouco mais de seriedade. Eduardo Pães, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. É juvenil do Nepomuceno, né? Errar uma vez é humano, 2 vezes você sabe o que é, né, presidente? Cobrança a gente faz dentro do vestiário. Você não vai para microfone fazer cobrança com um grupo e jogador, ainda mais numa final de campeonato, às vésperas de uma final. Então, para mim, uma tremenda... Normalmente não se faz nem no vestiário após uma derrota. Uma tremenda infelicidade. Ele fez com o Tricordiano, depois foi para o microfone cobrar. O Atlético foi eliminado da Libertadores, foi para o microfone cobrar. E agora repete outra vez indo para o microfone cobrar. Isso a gente faz internamente. Mas o Daniel Nepomuceno, além... você quer mandar um recado específico mas o Nepomuceno, além de muito competente, ele é novo, ele aprende. Sobre o jogo, Everton, o Atlético foi um filme repetido de tudo que a gente tem visto, não agrada. Como diz nosso André Salles aqui, ele se iguala a qualquer adversário, seja o adversário bom, médio ou ruim. E o Atlético, mais uma vez... Podia jogar contra o Bayern de Munique, então. Aliás, ele nem se igualou. Ele nem se igualou ao Curitiba, porque o Curitiba foi melhor que o Atlético. E juntou essa falta de organização, um time mal treinado, com a preguiça dos jogadores, né? Parece que a delegação do Atlético estava no hotel, assistindo Palmeiras e Internacional, viram a vitória do Palmeiras e um olhou para o outro e falou, já era, né? Vamos Na verdade, já era, você queria falar outra coisa, mas tudo bem. Vamos ter que jogar agora, que preguiça, pô. E juntou a preguiça com o futebol que já não agrada há muito tempo e foi esse desastre que a gente viu, desastre mesmo. O Atlético foi muito mal no jogo, talvez os 15 primeiros minutos, o Atlético tocou a bola e tal, mas sem produtividade, não deu um chute a gol, não sofreu no início contra o Curitiba, mas depois, na hora que o Curitiba sentiu que, olha, esse time aí é forte, tem muito jogador bom, mas tô achando que dá pra gente, hein? E aí foi pra cima e o Atlético não conseguiu mais jogar, foi um jogo que irritou a torcedora, irritou o Marcelo Oliveira, os jogadores também. Depois da entrevista do Marcelo Oliveira em tom de cobrança, uma entrevista até que me surpreendeu, porque a gente viu no meio de semana o Fábio Santos falando... Pois mas te surpreendeu negativamente ou positivamente? Não, os dois, porque eu acho também, mais positivamente, porque eu acho que o Marcelo Oliveira nas entrevistas dele tem sido muito passivo. Tá tudo muito bom para ele. Sempre o Atlético joga mal, tivemos 60% de posse de bola, finalizamos 18 vezes, toda entrevista ele justifica assim. Ontem, pelo menos, ele mudou o discurso, ele cobrou um pouco mais. Assim como a entrevista do Fábio Santos foi boa no meio de semana, falando, realmente a gente não deu liga atrás, o time está muito espaçado, etc e tal, foi a vez do Marcelo cobrar. E ele se cobrou também, porque ele foi bem crítico ao trabalho que vem sendo. Eu gostei da entrevista do Marcelo, apesar do tom de crítica, e, enfim... O Atlético foi muito mal ontem, um time preguiçoso acima de tudo. Dimara, engraçado, eu já tenho uma avaliação um pouco diferente da do Eduardo, porque eu já acho que a partir do momento que o Marcelo vai para a coletiva e fala de passividade do time em campo, ele empurra meio que para os jogadores a responsabilidade Ele falou de uma mentira? Não, eu estou dizendo o seguinte, vai ao encontro daquilo que você acabou de dizer. Tem coisa que você não deve falar aos microfones. Não, mas isso não tem problema. Não tem problema para você, mas pode ter problema para os jogadores. Ok, mas então ele reconhece e diz a passividade dos jogadores e minha também no banco. Por que então que não houve essa mesma crítica ao Fábio Santos que falou que o time não é compacto? Calma, eu estou dizendo o seguinte, mas é isso que eu ia dizer agora. Você entrou no principal ponto. Quando o Marcelo chega na coletiva e fala de passividade no campo, Dimara, você consegue relacionar, ou seria viagem demais, ele relacionar esse negócio de passividade até numa resposta ao Fábio Santos, que o Fábio Santos criticou a organização do time. E aí, boa tarde. De forma correta, boa tarde para todo mundo. Eu acho que a gente já vem falando aqui há alguns dias, e nós dissemos aqui na semana passada, depois do jogo da Copa do Brasil, que uma hora esse diferencial individual não ia funcionar. E chegou a hora e esse individual não funcionou. Eu acho, e respeito demais, e acompanhei tudo do Marcelo esse final de semana, a bela entrevista e tudo, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato dele ser um cara bacana, pai de família, isso todos nós somos, isso todos nós buscamos, enfim, essa história toda. Certo é o seguinte, pode ser campeão da Copa do Brasil. O trabalho do Marcelo com o Atlético não deu certo. Seja na passividade do time, seja no que ele faz à beira do gramado, seja na ausência de treinamento. Esse time nunca foi coletivo. Esse time tem grandes individualidades, mas pouquíssimo contexto do que a gente entende como time. E aí vou te dizer uma coisa, nem com esse nível de exigência todo, né, a gente gostaria de ver o Atlético jogando um pouco mais.
com o que ele tem de individual, se ele jogasse um pouco mais, ele já seria muito diferenciado em cima do que a gente tem visto em termos de brasileiro. Isso é uma constatação. Não estou dizendo se o trabalho dele foi bom no Curitiba, se foi bom no Palmeiras. No Atlético, não é. O trabalho do Marcelo não é bom no Atlético. Ponto. Ele pode achar que o meu trabalho também é horroroso. Isso é uma situação de definição. Eu acho que tem treinadores que encaixam em determinado momento nas equipes. Eu acho que tem treinador que encaixa em determinado grupo de trabalho. Nesse não houve encaixe. Pode acontecer, se ficar para a próxima temporada, não sei, talvez começar no trabalho, pode até ser. Neste trabalho não encaixou. E pode ser campeão da Copa do Brasil? Pode. Individualmente ele tem jogadores que continuam fazendo diferença. E acho que ontem foi um retrato disso tudo. Essa passividade, essa morosidade, esse time apagadíssimo que a gente viu em campo ontem, que não conseguia fazer essa bola rolar, que não conseguia nem no individual fazer nada. E aí você olhava as peças e falava assim, gente, como é que pode, diante de um Curitiba que entra, eu sei que o povo vai falar, são 9 desfalques, entre quem entrou, quem saiu, quem foi, quem ficou 2 jogos, quem ficou 3 jogos, os últimos jogados são 9 desfalques num time que não tem nunca o suporte que o Atlético tem de banco, um time que não tem nunca o investimento que o Atlético tem. Times que já não tiveram investimento não deram certo, vários deles. Só que este Atlético, com o comando do Marcelo Oliveira, não deu certo. Ponto. O Cleuri está me dizendo aqui, Cleuri é nosso cinegrafista, está aqui, pô, vocês estão muito radicais e tal. Não tem nenhum tipo de injustiça no que está sendo dito aqui. Eu estou muito tranquila, isso a gente fala. Agora, deixa eu ver aí, Capiroto, antes da palavra de Carlos Rubens Boné Júnior, põe aí os jogadores, põe o técnico Marcelo para falar aí. Nós rendemos muito pouco. Nós rendemos muito pouco em relação à expectativa, à preparação que tínhamos para buscar essa vitória. Ficamos muito com a bola, posse durante todo o jogo, mas muito passivo para agredir, para atacar. Eu acho que a gente jogou mal, né? A gente não fez um jogo legal, não fez um jogo bom. A Curitiba estava esperando a gente atrás, principalmente no primeiro tempo. A gente não soube agredir o time como a gente de costume faz. E depois o jogador do time deles acabou acertando um chute de fora da área. Quando você toma um gol fica tudo mais difícil, né? A equipe jogou um pouco abaixo daquilo que pode render, até pela qualidade dos nossos jogadores. Então são 6 jogos aí para finalizarmos o ano e temos que coroar assim, o grande trabalho e a qualidade que essa equipe tem. Então é buscar uma conquista na Copa do Brasil e buscar a melhor colocação possível dentro do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Vitor falava, o Eduardo comentava, nossa, que golaço. Aí eu abri aqui meu Twitter, aí um torcedor do Atlético, Túlio, dizendo, foi falha do Vitor, como assim? Uma bola daquela ali, mas nem se tivesse 8 goleiros no gol, pegaria. Carlos Rubens Boné Júnior, boa tarde, por gentileza. Por que o Atlético jogou tão mal ontem? Câmera no Cleuri. Boa tarde a todos. Acho que tem 2 aspectos da ruindade do Atlético ontem que chamam mais atenção. Para começar, acho que o Marcelo ontem trabalhou mal com as peças dele. Né, essa história do Robinho no banco, do Fred no banco, eu acho que a questão Fred e o Prato hoje está numa situação que não tem muito como ele errar. Por que, na sua opinião, ele poupou o Fred ontem? Não, ele não poupou o Fred. Não, ele poupou o Fred, ele colocando no banco, não escalou. Ele mostrou que o Fred é reserva do Prato, só isso. Foi só isso? Eu não sei se é nem uma coisa nem outra. Eu acho que não poupou, mas também não sei se dá para decretar isso, porque várias vezes o Prato ficou na reserva, não dá para entender direito. Mas eu até acho que isso não é um erro, não. Prato está bem? Prato estando bem. Eu acho que a situação dos dois ali não tem erro. Se escalar o Prato tá certo, se escalar o Fred tá certo, e se escalar os dois juntos tá certo. Dá para tentar os dois. Eu acho que ele errou ao demorar para colocar. Porque uma coisa é antes de começar o jogo, você ser compreensivo, entender que os dois são bons e que dá para ter essa benevolência. Agora, lendo o jogo, vendo que não está produzindo absolutamente nada em termos ofensivos, não era nem para tirar o Prato, mas dava para colocar os dois ali. Né? Faltando 15 minutos, você vai pôr o artilheiro do campeonato com o time sem dar um chute a gol. Né? E aí, no caso do Robinho, aí eu já acho mais perigoso, assim, mais questionável. A não ser que tenha um embasamento muito grande, muito bem feito, uma coisa clara, bem palpável da fisiologia. Olha, esse cara realmente vai estourar, eu não deixaria no banco. E ainda mesmo assim tem aquela história, né? Se for, pode jogar só 45 minutos, porque não começa e sai.
né? Pode jogar só 60 minutos. Agora. Porque, então, a pausa vai ser longa. É o melhor jogador do campeonato. Ao contrário de Fred e Prato, não há um cenário com relação ao Robinho, assim, de um jogador exatamente igual, né? Uma concorrência tão boa. É um cara peculiar, é um cara diferente no elenco, assim. Então, acho que, em primeiro lugar, essa história das peças é importante a gente dizer, porque entre todos os problemas que o Marcelo tem, e o trabalho não é bom, pelo menos ele trabalhava bem com as peças, assim, em termos de escalação e mudança. Mas ontem acho que nem isso ele fez, porque além da questão do Robinho ficar no banco ser questionável, fazendo esse parênteses que às vezes existe um embasamento realmente muito claro da fisiologia ao qual a gente não tem acesso, mesmo considerando, beleza, vamos ser benevolentes também no caso do Robinho, também demorou para colocar. Né? Se for, beleza, dá para ficar no banco. Ele colocou o Robinho com 15 e o Fred faltando 15. Sendo que mesmo se você for ser benevolente com os dois no banco, era para colocar o Robinho na volta do intervalo e o Fred com 15. Algumas pessoas disseram sobre a questão de estar pendurado, mas o Fábio Santos está pendurado, o Gabriel pendurado. O Cláudio Rezende falou dos dois, né? Os dois estão pendurados e isso pode ter sido um critério também. A gente não sabe o que passou na cabeça dele. É muito mais fácil o Fábio Santos tomar um amarelo. Não, sim, a gente pode discordar, é outra coisa. Mas o que eu estou dizendo é assim, dizem que pesou no caso dos dois. Né? Por isso que também que não dá para saber essa história de Prato e Fred, quem que é reserva de quem, porque dizem que a questão do cartão pesou também. Então, o primeiro ponto é esse. Acho que ele trabalhou mal com as peças, na pior das hipóteses, demorando para colocar. Né? Demorando para mexer. Gente, depois do primeiro tempo, estava muito claro que era para voltar com o Robinho, pelo menos para mim. Né? Não fez nada no primeiro tempo. Você teve relação no banco, com o fim de feira citado pelo Eduardo? Tipo assim, o Inter ganhou lá, o Palmeiras ganhou lá de 1 a 0, até bom você perguntar aí baixa a bola e tal. Você acha que teve um pouco disso? Até bom você perguntar isso. Aí o segundo aspecto que eu queria dizer da ruindade do Atlético ontem é uma incrível falta de intensidade, uma incrível falta de vontade, um time morto, um time morno, né, apático. E aí, dentro do que você está falando, não tem a menor justificativa, gente, porque mesmo se você tiver certeza que não vai ganhar o título, o terceiro lugar é importantíssimo, importantíssimo. Não é aquela coisa assim de prêmio de consolação, não é uma coisa meio para tentar achar alguma validade no jogo, para, como a gente às vezes diz internamente, vender o espetáculo, vender o produto, vender o jogo que a gente vai transmitir. Não é isso não, é uma coisa objetiva, palpável, esportiva, financeira até. Porque tem um planejamento do ano que vem. Claro. Então, e com um detalhe que é sempre importante destacar, as pessoas têm na cultura do futebol, quase que inconscientemente, a ideia de que essa pré-Libertadores é uma coisa fácil. Ano que vem não vai ser. Né? Vai ser mais difícil, pelo menos a probabilidade. Claro que a gente não sabe contra quem o time vai jogar se ficar em quarto, mas a probabilidade de pegar um adversário forte ano que vem é mais forte do que nos anos anteriores. E outra coisa, a Copa do Brasil está longe ainda. Então você tem o terceiro lugar pelo qual lutar, a Copa do Brasil está longe, né? tem Brasil e Argentina. Só para ilustrar isso que você vai rapidinho. Ilustrar isso que o Cadu falou. Dos 4 primeiros, Santos, Flamengo, Atlético e Palmeiras, quem poupou o jogador? Ué? Ninguém. O Atlético. Não, ninguém tirou no Atlético. Só o Atlético poupou o jogador. Você fala de ter colocado no banco. Dos 4, é o mais desinteressado. É o que mostrou desinteresse na rodada. O Flamengo não poupou, o Santos não poupou, o Palmeiras não poupou. O Atlético foi lá e poupou. E dependia só dele para passar o Flamengo. E já está no terceiro ponto também. Tem um outro ponto também. E poupou o Carlos César também. Um outro ponto. O Santos tem um elenco que não é da qualidade do elenco do Atlético. Eu acho que isso aí é meio que indiscutível. Sim. Contou só 5 vezes com todos os titulares no campeonato inteiro. Tem uma folha bem menor, um investimento bem menor e está a 6 pontos mas do tem líder, brigando né? também. Melhor defesa do campeonato, pois só 29 gols. O Atlético 44. Olha só, vem pra cá. Olha, gente, eu tenho hoje uma ótima notícia para você que quer conquistar a casa própria com parcelas menores que o aluguel que você paga. Atenção! O Conquista Betim é um empreendimento da Direcional com 2 quartos em condomínio fechado, com lazer completo e um lindo parque ecológico integrado. E detalhe, a 5 minutos do centro de Betim. Garanta a tranquilidade à sua família com parcelas a partir, sabe de quanto? R$ 490. É muito pouco, isso tudo por mês. Tudo isso aliado às facilidades ou ao Minha Casa Minha Vida. Você pode, inclusive, pegar fazer esse financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, consegue comprar com os menores juros do mercado, usando
um fundo de garantia na entrada e muito mais. Até dezembro, você fecha o negócio e garante ITBI e registro grátis. Entre em contato com a equipe de vendas da Direcional pelo 4020-0400, 4020-0400 ou visite a loja, o ponto de venda da Direcional na Praça Tiradentes 86, em Betim. Mude de vida com a Direcional Engenharia. E agora... Vamos pro Twitter aqui, ô Capiroto, põe no Twitter aqui então. @ os donos da bola MG. Vamos pro Twitter, @ os donos da bola MG. Taca na tela aí o Cita, uma foto do Luiz Fabiano ali. Sidney de Montes Claros está dizendo. Compara o time vice no ano passado com esse ano. São duas mensagens juntas, né? Esse aí não vai ficar nem em quarto, decepcionante. Lê em cima o Sidney tá chateado, hein? São duas mensagens juntas. O que ele tá falando é o seguinte, se tivesse dado sequência ao Levi... Ah, tem a mensagem de cima, não vi, desculpa. Se tivesse dado sequência ao Levi ano passado, poderia ter sido diferente. Ele foi visto com um elenco bem mais limitado. Em rápidas palavras, em menos que um minuto, alguém quer falar sobre o tweet? Eu fui contra a demissão do Levi no ano passado. Talvez o ideal fosse um dos dois, né? Eu não sei se o Levi ia querer trabalhar com esse tanto de estrelas, eu também se acho conseguir que não. trabalhar. Mas naquele momento... Boa observação. Gostei de você. Agora vou falar do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu, o Fluminense venceu bem. Inclusive, a vitória fez com que o Levi fosse demitido, né? Segundo o departamento lá de matemática da UFMG, praticamente eliminou a chance de rebaixamento. Já eliminou, né, gente? 1%. Melhores momentos na tela. E vamos falar desse Cruzeiro 4-2 no Fluminense. Ô ídolo, ontem, se o Mano errou no jogo anterior, ontem funcionou, ontem ele acertou. Eu achei o jogo muito estranho, né? Porque o jogo começou com um clima até fúnebre, né? Estádio super vazio, o Cruzeiro no começo do jogo foi péssimo. O protesto ali, que posso estar sendo injusto, mas achei que a transmissão da televisão não falou. E é um tipo de coisa que eu acho que às vezes é mais importante que o futebol. Enfim, aí me irrita um pouco esse tipo de coisa. Tem coisa, parece que a gente é babaca, sabe? Tá todo mundo vendo a faixa assim, nós não vamos falar, hein? Não vamos falar porque a nossa empresa não permite. O que é aquilo ali? Nós vamos ignorar? 200 faixas de protesto. Tem que falar, pô. E nós não vamos esquecer disso aqui não, hein? Protesto bem feito. Não, protesto bem feito e mesmo se a pessoa que está lá não concorda, a questão não é essa não, tem que falar. É notícia, pô. Por exemplo, eu na abertura da Copa do Mundo achei que foi desagradável a forma como o público tratou a Dilma. Eu falei. Eu não concordava com mandar presidente naquela altura para tomar naquele lugar, mas é um fato jornalístico. Sim, claro. Você está ali, você tem que falar. Eu estava comentando o jogo, enfim. Arrumei problema para tudo quanto é lado, agora com 5 segundos. Mas com relação ao jogo, achei que o Cruzeiro começou muito mal e de repente a coisa melhorou. O jogo foi estranho, assim. E não foi nem tão aos poucos, né? Foi, o gol do Rafael Sobis saiu, aí depois o time começou a melhorar, deu certo, encaixou. Eu não tem muito o que você falou do Mano acertar. Eu acho que o principal acerto dele foi, e dizia isso, né, aqui na rádio, a substituição do Robinho. Qual que vai ser? Para mim tinha que ser o Sobis mesmo. Porque no último jogo o Sobis perdeu a posição, pelo menos parcialmente, para o Alisson. Sem o Robinho, tem que colocar os dois como homens de lado, né? Os dois volantes, o Arrascaeta por dentro, o Alisson e o Robinho o Alisson e o Rafael Sobis de lado, e lá na frente um centroavante. Deu certo, mas o time do Fluminense também foi uma trajetória estranha no campeonato. Não estou diminuindo a vitória não, viu, gente? Mas é porque o time do Fluminense começou até bem. Goleou o Atlético. Desorganizou. Não, falando do jogo. Não, e do campeonato como um todo, né? Tanto mas que o Cruzeiro aproveitou isso, né? Trabalhou bem o Arrascaeta, fez essas inversões lá na frente, né? E aí dane-se o Fluminense. Funcionou no jogo anterior. Eu acho que o Cruzeiro triangulações, toques rápidos, velocidade. Agora, teve relação com a queda brusca do futebol do Fluminense? Dane-se o Fluminense. Não, mas dane-se o Fluminense. O Cruzeiro ontem deu certo. Ontem mas aí funcionou. Eu tô achando que você tá você tem razão, mas eu achei. Olha, tava um clima de fim de feira ontem, gente. Vocês vão me desculpar, porque o Cruzeiro tava naquela de. O Cruzeiro tava naquela de. Não caiu, vamos só dar uma garantida aqui. Eu acho que mas o Fluminense tá brigando por vaga na Libertadores. Mas o Fluminense, ele é um clima de fim de feira, mesmo tendo a coisa pela qual brigar. Mas o presidente escala bem, né? O Fluminense tá certo. O presidente estava quase falando, inclusive eu vou ser o técnico. Mas 2016, então, para o Cruzeiro.
Acabou. Totalmente, né? Agora é reflexão total, planejamento. Vestibular 2017. E acima de tudo, ver todos os erros cometidos e que edos não sejam repetidos. Primeiro que o Fluminense, me lembrou o Cruzeiro do Paulo Bento. Toma um gol, desmorona. A cabeça do elenco, jogadores, e a gente viu o Peter Simas falando depois do jogo, era uma coisa que já estava meio definida, que o Levi não seria o treinador do Fluminense no decorrer do campeonato, e o time se desmontou. Poderia ter feito 2-0. Eles estavam com tanta pressa para demitir o Levi, que eu estava quase achando que eles estavam torcendo para perder. Eu vou fazer uma solicitação a vocês. Vamos falar do Cruzeiro, porque aqui é donos da bola BH, Minas Gerais. Deixa o pessoal lá do Rio de Janeiro falar do Fluminense lá, vamos falar do Cruzeiro. Sobre o que você viu ontem, por que o Mano acertou, por que a escalação deu certo, por que os 4 homens de velocidade entraram e definiram e golearam o Fluminense. Câmera 2. Duas coisas do Cruzeiro já planejando 2017. Primeiro, gente, não cai nessa de Romero de lateral direito, não. Ele pode ser melhor que os dois, mas não embarquem nessa, senão lá no Cruzeiro eles vão acreditar e não vão contratar lateral direito. Vão falar, achamos nosso lateral. Aí perde Você está duvidando da capacidade dos profissionais do Cruzeiro? Estou duvidando sim. Aí perde um bom volante, que é o Romero, que ao lado do Henrique, para mim, tem que ser os 2 volantes titulares, para ter um lateral meia boca. Então não caiam nessa conversa. Romero não é lateral direito do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa contratar 2 laterais direitos. 2? Estou falando um não, estou falando 2, porque ele não tem nenhum no elenco. Os 2 são muito ruins. E outra, a diretoria do Cruzeiro é muito inteligente. O William Bigode titular nos últimos jogos, na reta final de 2016, é para valorizar a peça de troca que tem. Eu não sei se é isso, não. É muito mais fácil você trocar... O Mano Menezes gosta Deixa eu só completar. É muito mais fácil você ter o William terminar o ano titular. Estou com um titular aqui para trocar com o seu jogador, fulano de tal, do que trocar um jogador reserva. É o que eu acho, é o que está me passando a impressão. Não é isso que ele está fazendo, não. Ele colocou contra o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. O cara vai colocar... O que me passa a impressão... Ele gosta do William, você vai concordar ou não é outra coisa, mas o Mano Menezes ama o William. Beleza, o que me passa a impressão é que o Cruzeiro que está valorizando a peça de troca, a melhor peça de troca que tem para 2017. Então, quando o Paulo Bento insistia com aquelas escalações loucas, macabras, sanguinárias, cheias de que Bruno. A gente, com muita malemolência, a gente destacava aqui, como ele escalava umas peças bizarras. Porque ele só tinha peças bizarras. Ele só tinha peças bizarras. O que você comeu no almoço? Mas Paulo Bento, você está querendo comparar o elenco do Paulo Bento com o do Mano? Eu estou te perguntando o seguinte, então quer dizer... não é dono da bola Lisboa, não. Que na oportunidade... Paulo Bento não está aqui mais, não. Fala. Então quer dizer que na oportunidade... ele poderia ter atendido a uma solicitação da diretoria? Você acha que... Peraí, calma. Você acha que a diretoria chegou no Mano e falou assim, Mano, escala o William para valorizar, cara, porque nós vamos botar ele na roda, vamos vender. Pode não ter falado escala, mas dê mais oportunidade, vamos botar o William para jogar, porque ele precisa estar na mídia, porque a gente precisa usá-lo para trocar. É o que eu acho, eu tenho direito de achar o que eu quiser. É uma boa moeda. Você é um cara inteligente. Uma excelente moeda. Mas é uma troca dele pelo Rafael Marques do Palmeiras, seria uma boa troca? Não. Por quê? Porque o Rafael Marques tem 33 anos. 33 anos, meu Deus, na Band News. Tô brincando, não precisa ficar nervoso, não. O que você ia falar aí que você brigou com ele? Não, você é um cara inteligente. É óbvio que você tem direito de achar qualquer coisa. Obrigado. Mas eu acho que essa história de estar escalando para valorizar, a gente poderia pensar se ele não tivesse escalado no jogo mais importante do Cruzeiro nos últimos tempos, que foi contra o Grêmio, o segundo jogo. Na hora H, na hora dele colocar o time que ele achava melhor, na hora que precisava fazer gol, sabe, fora de casa, num jogo difícil pra caramba, ele tirou o Abel e colocou o William. Ele gosta do William. Ele apostava no jogo lá do Grêmio, ele apostou que fosse acontecer lá contra o Grêmio, que aconteceu ontem contra o Fluminense. Melhor perguntar pra ele, ele apostou errado lá, mas ontem funcionou. Funcionou porque o Fluminense não jogou nada, o Fluminense está perdido psicologicamente, não dá pra comparar Fluminense com o Grêmio. O time está brigando por uma vaga Libertadores. Vocês estão desvalorizando a vitória do Cruzeiro. Até o Guarani de Divinópolis está brigando por uma vaga da Libertadores. Até o Atlético tá porque brigando como vão título. 37 times para Libertadores, até se você não quiser, você tá lá brigando, entendeu? Porque você tá mais ou menos no meio da tabela ali, você tem chance. O que eu não entendo é que quando perde, Dimara, agora a palavra é sua. Corta os outros dois para mim, por gentileza aí, Fabrício. Dimara, porque quando perde, a gente deita falação.
Porque a gente analisa jogo a jogo. Aí quando ganha, você vai falar que o adversário não está brigando por mais nada e vai desvalorizar a vitória do Cruzeiro, Dimara? O Fluminense, no meio de semana, eles já falavam da saída do Levi Coupe, né? Na verdade, ontem, faltando 15 minutos para o jogo acabar, o Elton Campos, na transmissão, falou que o Levi tinha caído. Você imagina a situação que eles estavam lá. Agora, isso nada tem a ver com o Cruzeiro. O Cruzeiro se usou do futebol que ele tinha e foi para frente. Mas essa pergunta em relação... Ele não acertou só que ia ser demitido, não. Ele falou assim, olha, bem antes do final do jogo, vai ter a coletiva. E o áudio de vocês é tudo cortado. Vai ter coletiva, o Levi não vai nem aparecer, já vai chegar o presidente e falar que... Mas só o para Everton falar tá esse querendo negócio transformar do o Cruzeiro William... num time que não existe. Só para falar esse negócio do gente, William, eu acho que a pergunta é, o que o Mano Menezes pensa do Ábila? Eu acho que essa é a pergunta. Porque o que ele pensa do Ábila? Não sei, porque nesses 2 jogos, o jogo que ele definia uma vaga de Copa do Brasil e o jogo que ele definia de vez afastar a questão da zona de rebaixamento, ele escalou o William. Então, quer dizer, o Ábila não encaixa nesse esquema dele? Essa é a pergunta. De centroavante qual pesado, é o futuro do Ábila? E se precisar de um centroavante pesado? Eu acho que essa é a pergunta. Que zumba? Não é que zumba, não é comportamental. Então, peraí. Se o Mano não gosta de um centroavante pesado, primeiro que isso me irrita profundamente. Então, ele não deve gostar de mim. Mas você é então, e aí? Contratou pra quê, então? Ele já estava ali antes, quando foi ninguém. Não, mas eu estou dizendo... Então a moeda de troca vai ser o Ábila? Não foi um bom... Inicialmente ele não foi importante para que o Cruzeiro se livrasse do rebaixamento? Você vai apostar num cara que teve a péssima temporada que o William teve em 2 jogos decisivos do Cruzeiro, porque o William nessa temporada não dá para explicar. Você vai desculpar, com tudo de ontem, eu acho, de certa forma, até uma irresponsabilidade você queimar o menino Ábila. Não, eu não estou queimando. Não, eu estou dizendo você não. Eu não estou dizendo vocês não. O que eles pensam? Eu não estou dizendo vocês não. Eu estou dizendo deixar o Ábila no banco. Se não for pela valorização que o Eduardo se refere aqui, do William Bigode, para se fazer um bom negócio, não tem outra explicação. Não é informação, não. É opinião. Não tem que dizer que é informação. Está tudo desvirtuado. Pelo contrário, se for isso, é que é pior. Se você estiver escalando um cara para vender... Eu vou chamar um intervalo rápido, eu volto em 2 minutos. Não saia daí, tá? Não saia daí, 2 minutos na volta. Tem mais, hein? Tem mais. Até já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. Não perca o novembro mais por menos na CNR. CNR, da Reforma à Construção. Óticas Diniz apresenta Look da Tice by DNZ. Toda celebridade tem que ter um look certo para cada ocasião. Como eu adoro moda, para mim essa é uma das partes mais divertidas do meu trabalho. Um acessório que é a peça-chave dos meus looks são os óculos. A DNZ tem tantos modelos bacanas que fica até difícil escolher. Mas não importa, um óculos DNZ é sempre uma escolha certa. Quer ver? Acompanhe no meu Insta as hashtags Look da Tice e hashtag DNZ. Você encontra a DNZ nas Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Aproveite o sol! Venha e traga sua família para a melhor área de lazer da Grande BH. O melhor parque aquático com toda a infraestrutura. Viaje pagando menores diárias. Guarapari, R$35. Porto Seguro, R$50. Búzios, R$60. Inacreditável! Hotel Fazenda, R$50. Associe-se já. 3071-5757. Banda larga é assim, ou seus vídeos param na metade, ou você assina Vivo Fibra para baixar tudo na ultra velocidade. Banda larga de 50 mega por R$ 69,90. Ligue 10315 e aproveite. De malas prontas. Assista às quartas e sextas no Jornal Band Minas, uma série com incríveis roteiros turísticos do nosso estado. Você vai conhecer novos cenários de tirar o fôlego e ricos em belezas naturais. Vale a pena conferir. Às quartas e sextas, 10 para 7 da noite. De malas prontas. Oferecimento Semig. Minas Gerais. Governo de todos.
34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Fluminense se enfrentam aqui no Mineirão. A torcida é pequena, porém animada. Setor mais deficiente do Cruzeiro, qual você acha que é? Eu acho que a opinião minha, compartilhada pela maior parte da torcida, é a lateral direita. Infelizmente esse ano não deu certo, parece que o Mano Menezes veio corrigindo agora com a entrada do Lucas Romero, jogou bem, é um jogador importante também para o meio de campo, então acho que a diretoria tem que correr atrás, principalmente da lateral direita aí. O que você achou dessa virada sensacional do Cruzeiro no primeiro tempo? Não, foi surpreendente. O time começou morto, desorganizado, uma zona, o Henrique errando, um jogador que não erra, né? De repente parece que o time tomou um choque, a torcida apoiou, foi junto e agora, se continuar assim, a vitória é garantida. Jogo absoluto do Cruzeiro, e como é que você vê a reação do time neste jogo? Sí, no comenzamos muy bien la partida, tomamos un gol rápido, ellos estaban creando mucha jugada, tenían mucho espacio y bueno, el time se acomodó después en un jogo, reagió e bueno, fizemos a virada, por isso estamos de parabéns. Willian, desde 24 de julho, cara, que você não marca gol, como é que foi tirar essa teia de aranha aí? Faz tempo, né? A gente fica feliz, a gente trabalha para isso, né, para ter esse resultado. A gente tem a nossa cobrança interna, né, a gente sabe que a partir do momento que eu mudei de posição no passado, né, e fui muito feliz, até na chegada do Mano ali, eu consegui reduzir bastante para nossa sequência do campeonato. Eu fiquei todo esse período sem fazer, a gente fica chateado, a gente sabe que vem uma cobrança muito grande da parte do torcedor, né. Por um lado a gente entende e tem outras coisas que a gente fica chateado pelo que a gente ouve. Mas eu sou um cara muito focado, tenho muita fé em Deus e sei que é Ele que me justifica. Fico feliz, né, em poder ter a oportunidade, em poder fazer o gol hoje. E mais feliz ainda pela vitória, que nesse momento foi fundamental para a gente tá arrancando e saindo dessa situação aí que nos incomodava bastante. Fim de jogo no Mineirão, vitória do Cruzeiro, uma evolução surpreendente do time. E os bastidores ficam por aqui. Bastidores do jogo. Olha, os amigos da imprensa que estão em Belo Horizonte cobrindo a seleção, atenção. Você já conhece o Parque Guanabara? Se não conhecem, preste atenção aí. Veja aí. Guanabara, Parque da Família. Parque Guanabara, grandes atrações pra você. Torre Skyfall, 60 metros de queda livre. Mirage, a maior roda gigante do Brasil. Castelo do Terror, uma super produção de realismo impressionante. Guanabara, Parque da Família. Parque Guanabara, uma experiência grandiosa. R$120 em Divercards para você brincar através do Twitter, @OsDonosDaBolaMG. Só coloca lá, hashtag Parque Guanabara. Nossa produção entra em contato para você brincar no parque mais tradicional de Belo Horizonte. O André Hernan, por exemplo, tem 1,5 m, então o carrinho de bate-bate fica bom para ele. O Pedro Ernesto na roda gigante, Edu. Demais! Vamos embora, meu povo, até amanhã. Amanhã vamos falar dessa situação aí do